Eu não sei você, mas eu não aprendi a lidar com as emoções de pequena. Eu vim de uma geração onde era um tal de engole o choro, não pode sentir isso. Não, é feio menina que tem raiva, menina brava, irritada. Ninguém gosta de menina nervosa assim. E a gente foi aprendendo a engolir as coisas e não sentir. É errado sentir raiva, sentir medo, sentir vergonha. Não, você tem que ir lá, tem que se expor, e tem que ser forte, tem que fazer. E todo esse tem que, um peso gigante, e aprender a lidar com isso na fase adulta é muito mais difícil, não é? Se a gente para ajudar as crianças a desenvolverem essas habilidades com as emoções de pequeno, vocês vão ver os adultos que vão ficar por aí. E para isso requer prática, requer vivência, requer experimentações. E é no dia a dia, é nas situações que aparecem. E aí que tá, as situações difíceis, delicadas, aquelas que incomodam, são excelentes pra gente aproveitar e aprender alguma coisa com elas, né? A gente vai olhar o que a gente sentiu, o que a gente passou e mais, a gente vai além, a gente vai olhar pro outro. Por que será que o outro fez isso? Como será que ele estava se sentindo? O que será que levou o outro a agir desse jeito? Talvez o amigo que é irritado e é nervosinho, responde mal pra você, talvez seja porque ele é tímido, tem vergonha, ou porque ele tem medo de ficar sozinho, então ele precisa bancar o valentão. A gente pode parar pra olhar e tentar perceber. Às vezes o outro tem tanto igual a gente nem percebe, acha que tá sendo só contra, não é mesmo? Eu sou Paula Valente, orientadora parental, apaixonada pelos livros e histórias e adoro trazer para vocês os livros que a gente gosta aqui em casa. E eu trouxe hoje um muito especial que fala bem sobre esse tema, Os Amigos que Moravam em Potes, que é da Beatriz Singer e da Dani Machado. Ele é um livro muito bacana, com uma ilustração da Dani Machado, que é linda, super delicada. E ele conta a história do Léo. O Léo é esse menino aqui, ó. E o Léo adorava colocar os seus amigos nos potes. Ele pedia todos os potes que a mãe podia arrumar, lavava, deixava eles ali limpinhos, bonitinhos e fazia ali as miniaturas dos amigos nos potes. Fazia potes lindos, super decorados. Todos os amigos, todas as pessoas que ele conhecia tinham seu pote. E todos eles tinham uma cor. Este aqui é o Thiago, que é o melhor amigo do Léo. O Thiago tá sempre alegre, o Thiago é divertido, o Thiago adora as coisas do fundo do mar. E a cor do Thiago pro Léo é o amarelo, porque o Thiago tá sempre de bom humor, tá sempre feliz e é muito legal com ele. Já a Rita irritada, porque ele também põe um apelido na pessoa, né? Então a Rita irritada, ela tava sempre brava. E a cor pra irritação pro Léo era o vermelho. Então o rótulo da Rita era vermelho, porque ela era muito mal-humorada. Ela tava sempre brava. O Vitor, que é o segundo melhor amigo dele, era preto porque ele ama esse gatinho preto, que tinha olhos grandes, parecendo duas jabuticabas. E assim ele vai fazendo rótulo para cada um, com uma cor, com as características da pessoa. O Joaquim era grandão, era o verde porque ele era alto e forte, muito bom no futebol. A Catarina com a irmã, cada um ia tendo o seu pote com as suas características. O Pedro Ribeiro, na versão do mundo do Léo, sentia medo às vezes. Então, é a versão do mundo dele, é a visão dele das coisas. E aí, um dia na aula de artes, ele aprendeu que a cor preferida dele, do Léo, a cor do pote do Léo, era laranja, porque ele amava o laranja. Só que aí ele aprendeu que o laranja é a mistura do amarelo com o vermelho. E aí ele ficou assim, será que eu gosto dessa ideia? Porque aí ele ficou assim, ó, eu gosto do amarelo que eu vou estar perto do meu melhor amigo, do Thiago. Mas o vermelho da Rita irritada, será que eu quero estar perto dela? Talvez não. Então ele brincava com as cores e com essas emoções. E um é assim, o outro é assim, eu sou assim, para onde eu quero estar, onde eu quero e quem eu gosto de me comunicar, de me conectar. E ele vai indo. Até que um dia, o Pedro estava lá na escola, andando, e o queijo escorreu do requeijão do sanduíche dele, foi parar no chão e ele foi tentar ali não deixar cair, tropeçou e caiu e não se sabe como o iogurte foi parar na cabeça dele. Nossa, ele bateu o bumbum, que doía muito. E aí ele chorou, porque todo mundo começou a rir dele. E ele já não sabia se ele estava chorando de dor do bumbum, que estava doendo muito, mas também a barriga estava doendo de vergonha. Todo mundo da escola estava ali rindo dele. Até mesmo o Thiago, o melhor amigo dele, tava ali morrendo de rir. Nisso, a Rita irritada e a Liz Lilás saíram correndo e foram chamar a vigilante ali para ajudar. E por incrível que pareça, a Rita irritada foi a mais
empenhada, correu muito, gesticulou muito e arrastou a moça gentil para ir lá ajudar. E antes que a moça chegasse, uma mão grandona apareceu com um lenço para ele limpar aquele iogurte da cabeça. E não é que era o Pedro que não era amigo dele, o Pedro que não queria saber dele, e o Pedro era o último dos colegas. Mesmo assim ele foi. Foi ele que foi primeiro ali, ó, dar um lenço e ajudar ele a se levantar. E o Tiago, que era o melhor amigo, tava até limpando lágrima de tanto que chorava. O mundo do Léo virou de ponta cabeça. Ele já não sabia mais nada do que estava acontecendo. E aí ele conversou pela primeira vez com o Pedro, que ajudou ele. E ele percebeu que o Pedro, ele não gostava de ficar sozinho. Ele passava o recreio no banheiro, com medo da solidão. E o Léo também sentia medo de ficar sozinho de vez em quando. E a Rita irritada, que era mais mal-humorada, ele percebeu que ela era irritada quando alguém caçoava dele. Ela punha todo mundo pra correr. Então ele percebeu o outro. E aí ele resolveu mudar os potes, mudou as cores, acrescentou cores conforme, né? O Tiago também podia ser ruim de vez em quando. E ele foi mudando as coisas. Ó, a Rita irritada também era legal às vezes. E ele foi percebendo um a um e foi vendo que a gente não é uma coisa só. A gente não é aquilo ali. E nem a gente é aquele momento que o Tiago riu do Léo, ele não é aquele amigo ruim. Né? Ele não aguentou segurar ali, achou engraçado. E dá pra entender, a gente começa a perceber o outro e entender o outro. Não quer dizer que ele foi ficar o melhor amigo do Pedro, mas ele passou a conversar sim. E ele viu que todo mundo pode ser outras coisas. E assim, ó, a partir da experiência ruim do Léo, ele foi entendendo as situações, convivendo com as emoções, sentindo aquela dor que ele sentiu que foi de vergonha. Então ele mudou, desistiu da história dos potes, porque a gente também muda os nossos interesses, não é mesmo? Resolveu fazer um pote para dar de presente para todos os amigos. E a professora gostou da ideia e fez a mesma coisa, falando da amizade. E no fim do livro, ele tem uma carta para os pais que fala bastante sobre as emoções, sobre essa acolhida que a gente precisa ter para todas as emoções que vêm. Quanto mais a gente acolhe e percebe mesmo uma emoção tida como ruim, fica mais fácil de passar por ela, fica mais fácil da gente entender, a gente aprende para a próxima vez. Então, é um livro bacana, gostoso. A gente pode até trazer um pote para a criança fazer o seu próprio pote. Que tal? Vamos fazer o pote das férias? A gente tá aqui ainda com um restinho de férias pela frente. Que tal se a gente pegar um pote e fazer um pote das coisas que a gente viveu nessas férias? Não precisa ser arte, desenho, pode ser ali bilhetinhos. A gente pode colocar o que a gente sentiu, cada coisa que a gente passou, as situações que foram legais, as que não foram tão legais assim, o que a gente aprendeu e a gente olhar para as nossas emoções. Super gostoso, super bacana, dá até para virar uma atividade. Além de ser uma história linda com uma ilustração incrível. Os amigos que moravam em potes. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui para não perder nenhum outro, curte este vídeo. E querendo alguma coisa especial, manda aqui. Adoro. Beijinhos.